mais uma vez a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer pela participação, né, pela disponibilidade de comporem as mesas eleitorais nesse momento tão importante da universidade, um momento realmente de exercício da democracia, de reconstituição dos nossos conselhos superiores, tarefa que ficou a cargo do gabinete da vice-reitoria. E eu queria fazer aqui, mais uma vez, não vou me cansar de fazer elogio público, as minhas assessoras aqui, a Astrid e a Alessandra, por estarem capitaneando todo esse processo. Então, meus agradecimentos, minha gratidão aqui realmente por tudo que vocês têm feito até altas horas da madrugada, inclusive. A gente vai hoje apresentar o roteiro de como vai se dar esse período de votação, momento da gente tirar dúvida, e também estou vendo aqui de confraternizar, o que está me deixando muito feliz, que eu estou vendo que tem bastante gente conversando, revendo aí amigos, é isso que a gente imagina para a nossa universidade, tá? Que a gente possa ter uma universidade viva, participativa e diversa. Obrigada, viu, gente? Boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Astrid, trabalho na vice-reitoria, né? Faço parte da comissão do processo eleitoral. A ideia aqui é dar uma visão rápida e geral para vocês como a coisa se deu, tá? Também eu já tinha conversado isso com a professora Bruna, só para dar uma visão, porque às vezes a gente senta aqui, vamos abrir o roteiro, né? Vamos olhar só determinados formulários e, em verdade, as pessoas, às vezes, não sabem como a coisa aconteceu. Os conselhos superiores eram regidos por uma resolução de 2011, a 3745, né? Ela estava com algumas desatualizações, né? Inclusive com relação aos discentes, a votação dos discentes, né? Que não constava nessa resolução, mas constava na ata daquele dia, daquela resolução, daquela aprovação daquela resolução. Com isso, nós resolvemos, então, montar uma nova resolução, né, tentando dar uma atualizada nessa resolução. Isso saiu agora, em março, por isso que um pouco dessa demora aí, né? Saiu há pouco, a gente teve que juntar os dois conselhos para essa aprovação. Aí nós fizemos uma nova resolução sobre a representação tanto docente, técnica, como discente. Só que no discente, como eu já falei, ele ficou totalmente a cargo do Diretório Central dos Estudantes. Inclusive, o diretório aceitou fazer as eleições também de de graduado já fazia, de graduação já fazia, né? E faria do ensino à distância, né? E também da pós-graduação estrito sensu, dos discentes. Então, o DCE ficou com esse encargo, e isso está nessa resolução que a gente enviou para vocês, tá? A 5806, de 6 de março. É bom ler, né? Porque é a base realmente o trabalho todo começa por aí. A partir dessa resolução, nessa resolução consta que você deverá, o reitor indica uma comissão, né, tanto para técnicos como para docentes, e também é indicada uma comissão para os discentes. São trabalhos paralelos. Esta é a comissão que foi indicada agora, está tratando da eleição dos docentes e dos técnicos administrativos, tá? Então, foi montada uma comissão. Dessa comissão que saiu um regulamento do processo eleitoral. E é esse regulamento em que vocês estão inseridos, né? Que são os presidentes mesários. E daí começa toda a história. Então, vamos lá. Vamos passar. Aqui. O roteiro da mesa eleitoral, né? O que acontece? Qual é a... Não sei se isso aqui... Isso aqui... me botou no meu computador, eu estou ótima.
O que acontece? Esse início aí é para dizer a vocês, né, que a gente está trabalhando com aquilo que foi determinado na eleição de 2019. Essas sessões eleitorais, elas são aquelas que foram também foram usadas na eleição de 2019. Então, nós temos aí 8 sessões. O que acontece? Houve uma alteração aí que a gente fez deu um início e término, né, para as votações, né? Esse horário aí de 10 às 20, né? E em alguns lugares de 10 às 15. Houve essa necessidade porque na eleição anterior nós tivemos assim alguns probleminhas, né, com relação ao início. Uns iniciavam num horário, outros em outro. Isso para as mesas eleitorais e para a comissão do processo eleitoral fica complicado, porque a gente também se divide para esse trabalho, né? Então, por isso é que houve essa determinação, esse estabelecimento de 10 às 20 em alguns lugares, e lá na cidade a gente deixou de 10 às 15, né? A PROGEP e o IB. São 8 sessões, nós temos os responsáveis. O responsável pelo Vera Janacópolis ficou o chefe de gabinete por conta de uma questão até ética, né? Porque como nós participamos, nós fizemos todo o processo eleitoral, não caberia a vice-reitoria ficar à frente da sessão eleitoral do Auditório Vera Janacópolis. Aí, vamos lá. Voltando, né? Vamos passando. Sim. Acho que vocês já sabem, né? 4, 5 e 6 de novembro, né? De 10 às 20, né? 2 turnos, 10 às 15, 15 às 20. Um presidente e um mesário, no mínimo, em cada... vocês já receberam, inclusive, portaria, né? A portaria que dá essas tabelas de cada sessão eleitoral com o nome de cada pessoa. Existem algumas retificações que vão ter que ser feitas, agora a gente vai fazer durante essa semana. O que aconteceu? Teve conselheiro, teve mesário se inscrevendo como conselheiro, então algumas alterações vão ter que acontecer, tá? Mas são poucas, muito poucas, tá? São bem pontuais. E aí, vamos lá. Sim, os responsáveis, a gente já viu, né? No auditório é o chefe de gabinete, nas decanias, né, são os decanos, e a gente tem a pró-reitora de gestão de pessoas, né, e o diretor do IB, lá no caso do centro da cidade, né. Aí vamos começar aí. Vocês me acompanham. Está dando para ler ali, não está? É aquilo que a gente falou, que devem ser compostas sempre por um presidente e um mesário, né? O que acontece? Esse material todo vai ser entregue a vocês, que a gente está chamando de kit de mesário. Então, crachá, tudo isso aí vai ser entregue ao responsável da sessão eleitoral, tá? Dias antes, inclusive urnas, porque a gente, mesmo sendo eletrônico, né, mesmo sendo através de terminais de computador, a gente pode ter alguma inoperância de sistema, algum problema aí que venha acontecer, e há necessidade da cédula em papel, que é uma tristeza para a minha pessoa, porque eu fui completamente contra, né? Eu queria muito que fosse totalmente eletrônico, né? Quando a gente fez a proposta, era para ser totalmente eletrônico, mas acabou não passando essa partezinha lá no conselho, mas, de qualquer forma, a inscrição, várias outras partes são eletrônicas. Então, há um ganho aí para a universidade, né? Porque a gente já tem os decanos, diretores de escola, todos eles já sendo eletrônicos, né? As comissões, né? Por que não ser também? E vamos lá. Sim. É importante, né, que vocês cheguem meia hora antes do... Primeiro, vocês têm que pegar com pela sessão eleitoral os kits, né? Isso vai ser entregue para o responsável, e o presidente e o mesário vão ter que pegar com esse responsável antes. Isso tudo vai ter que ser combinado,
claro, né? Por isso que a gente está fazendo isso hoje, dia 16, para ver se lá a gente não tem muita dificuldade, né? E aí o que acontece? Devem chegar meia hora antes, né, para começar, para organizar essa coisa toda. E aí você tem tudo que vai no kit, né? O roteiro, o documento de abertura, toda essa parte é isso. Inclusive, o que aconteceu? Em 2019, a gente não tinha enviado essa documentação previamente, antes da reunião, tá? Com os presidentes e mesários. Então, a gente resolveu esse ano dar um primeiro, assim, para vocês olharem em primeira mão, né? São modelos, se vocês olharem, porque ainda não tem, os que vocês vão receber vão ter o nome da sessão eleitoral de vocês, vai ter as datas, tudo isso, né? Então, o que vocês receberam foram os modelos desses documentos, né? Mas já para vocês terem uma ideia do que vocês vão usar no dia da votação, tá? Essa foi a ideia. Então, por isso que vocês receberam tudo isso. Documento de abertura, né? Lacres, estatuto, resolução. Essa parte toda eu acho muito importante. Eu acho que as pessoas já leram o estatuto, né? Mas sempre é bom ler. E essas resoluções e o regulamento, né, que baseiam a votação, é muito importante que vocês leiam antes, tá? Porque existem algumas determinações ali, né? E aí a gente também, como eu falei, além nesse kit, né, além desses documentos todos, vocês vão receber material de expediente, né, que a gente chama, né, caneta, crachá, envelope, grampeador, essa parte toda aqui, urna, né? Isso, urna, essa coisa toda, tá? Então, aí a gente vai para, o que acontece? A gente vai para as competências. A competência tanto do presidente como do mesário, né? É aquilo que eu falei, que o presidente tem que retirar os materiais com o chefe da sessão eleitoral, o responsável pela sessão eleitoral, né? Aí é aquela coisa de sempre, gente, presidir os trabalhos de mesa, né? Fazer a sua identificação, bem como a do mesário, por meio do crachá que a gente vai enviar. Como é que é? Rubricar o documento. Sim. Esse documento de abertura, encerramento e registro de ocorrências, ele vai ser um documento único para você utilizar durante o período que você tiver no teu turno, tá? Então, por exemplo, o documento que acontece. Um pouquinho, tá? Um titinho. Então, esse documento aqui, ele vai ser, assim, o norte para vocês, tá? Na eleição de 2019, a gente tinha 2 documentos, a gente achou que isso deu uma certa confusão, chegou a alguns probleminhas, né? Então, a gente resolveu fazer um documento único para os presidentes e mesários se basearem só neste documento. Então, o que acontece? Assim que vocês sentarem, a primeira coisa aqui é a data e a abertura, tá? Esse é a primeira linha que você tem que escrever aqui, né? O horário e a abertura, o termo abertura, né? Para iniciar teus trabalhos. Nele serão inseridas todas as questões que possam vir a acontecer durante o turno que vocês estiverem. Então, o que acontecer durante o turno, nós pedimos, né, essa coisa do deverá é meio assim, né, mas nós pedimos que vocês registrem nesses documentos, qualquer evento. Não, aí vai de tudo, né, inoperância de sistema, qualquer coisa que venha acontecer, por favor, registrem. Prestem atenção numa coisa. Esse documento, ele está ali, ó, data, né? Data, turno. Isso é uma coisa. O horário
é o horário efetivamente em que o fato ocorreu, tá, gente? Então, por exemplo, turno de 10 às 15. Aconteceu um evento às 11h20, o horário ali é 11h20. Eu sei que isso é meio... meio até estranho comentar isso, mas é bom, porque senão, de repente, há alguém que vai repetir aí o mesmo horário do turno, né? Sei lá, o horário que eu iniciei o turno foi 10 horas, aí eu começo a colocar como é que é? O turno é de 10 às 15, e aí eu começo a colocar o horário 10 horas. Não. A ideia de horário aqui é o horário do evento. O que acontecer, vocês escrevam aqui e escrevam em que horário isso aconteceu e o que aconteceu, tá? É muito importante, porque isso a gente sabe que tem os problemas de recurso, né, futuramente, e isso pode nos ajudar a rever os recursos que porventura possam entrar com relação à votação, com aquilo que vocês escreverem nesse documento. Então, esse documento é assim, base para vocês. Vocês têm que realmente tomar um cuidado grande para preencher esse documento, tá? O que mais que a gente trouxe para vocês? Sim. Então, é aquele mesmo sistema que a gente tem quando a gente vai votar, né? Para qualquer, sei lá, como a gente votou agora, né? Você vai receber a pessoa vai ser aquela coisa da fila, não tem jeito, né? E você vai recepcionar a pessoa, vai pedir um documento que comprove que a pessoa, né, é ela mesma, né, para poder votar. E o que acontece? Nós estamos, por que isso está em amarelo? Até estava conversando com a professora Bruna, né? A gente fez uma listagem, porque a listagem aí assim, tem uma coisa muito importante antes disso. É uma novidade que veio com o regulamento. Qualquer funcionário poderá votar em qualquer sessão eleitoral, não obrigatoriamente no local em que ele está lotado ou localizado, né, como a PROGEP apresenta. Ele poderá votar em qualquer um. Então, com isso, nós temos o quê? Nós temos uma lista de mais de 60 folhas, porque, imagina, a gente tem 2.200 e tantas pessoas. Porque há também uma questão. Os cedidos, o que acontece? A gente tem ativo permanente, né, e tem os cedidos. Os cedidos, no momento da votação, eles podem votar. Eles não podem se inscrever como candidatos, mas cedidos para outros órgãos também podem votar. Claro que isso é uma coisa mais difícil, né, a pessoa vir votar, porque é presencial, mas, de qualquer forma, a gente deu essa abertura e colocou na relação, né? E a gente está vendo como disponibilizar essa relação para vocês. Porque, como eu disse para vocês, são mais de 60 folhas, e imprimir isso para 8 sessões ficaria uma coisa até um pouco complicada, né? Então, por isso que isso ainda está assim. Como eu disse a vocês, isso aqui é tudo, a gente está no modelo, tá? Há possibilidade, os formulários não, mas há uma possibilidade da gente dar alguma alteração ali com relação a esses votantes, né? Talvez esses votantes a gente acabe fazendo como algumas universidades que colocam essa lista de votantes na página, né? Aí você consulta a lista se o nome da pessoa está na lista, né? Não só pela questão, né, de preservação ambiental e das impressões todas, né, mas até na hora do presidente ou do mesário buscarem o nome na infinidade de nomes, por mais que esteja em ordem alfabética, se a gente pensar que vai ter terminais ali, é possível que facilite um Ctrl+L ali na hora da localização, tá? A gente vai tentar, de repente, verificar que nem todo mundo tenha um manejo assim com a tecnologia, se for necessária a impressão de ter pelo menos uma por sessão, e não necessariamente 2 ou 3 versões dessa listagem.
Sim, então vamos lá. Aí, o que acontece? O que foi combinado aí com as sessões, com os responsáveis das sessões eleitorais, porque já foi feita uma reunião também com eles, já antecipadamente, com a área de TI também, né? Com a DETIC. Vão ser colocados 2 terminais eletrônicos, tá, em cada sessão eleitoral. E esses terminais estarão prontos para você acessa direto, tá, o portal de eleição. E aí a pessoa entra com seu CPF, sua senha, e ali ela vota, tá? É uma votação presencial eletrônica, né? Que foi isso que ficou determinado lá na reunião dos conselhos, né? Assim, se acontecer alguma questão com relação à inoperância, gente, isso também está aqui no roteiro, escrevam sempre, tá? Escrevam naquele documento que eu falei para vocês de ocorrências, né? Abertura, encerramento e registro de ocorrências. Houve inoperância técnica, escrevam, tá? Escrevam o tempo, né? E o terminal ficou fora do ar, essa coisa toda, né? Que dificultou a votação do servidor. Então, é importante que sempre seja registrado, né? Assim, tem as competências do mesário, né? Substitui o presidente. Esse documento de abertura, ele sempre terá que ser rubricado tanto pelo presidente como pelo mesário do turno, tá? Daquele turno. Os 2 devem rubricar. Da organização da votação, né? Então, a questão de local de votação, deverá ser garantido o sigilo do voto para que a eleição transcorra com normalidade, os fiscais de chapa não poderão portar. Aí essa coisa toda que vocês têm que ler, né? Na sessão eleitoral, propaganda eleitoral, no início da votação a urna será liberada na presença dos fiscais, né? Essa é outra coisa. Nós conseguimos 24 urnas. Então, serão 3 urnas por sessão eleitoral. O que significa isso? Uma urna por dia, né? Então, o primeiro turno, de 10 às 15, utilizará a urna, não lacrará essa urna, tá? Passará para o turno de 15 às 20, porque nós só temos uma urna por dia. Então, são 3 dias, 3 urnas, vezes 8, 24. Por que isso? Nos anos anteriores, nós pedíamos as urnas do TRE. Só que esse ano há um impedimento, né? Houve um impedimento porque as eleições aconteceram agora e eles têm um prazo para você solicitar. Você não pode solicitar, tipo, uma semana, um mês, só com 60 dias antes. Não era possível solicitar 60 dias antes da eleição, então a gente não teria conseguido fazer, porque teríamos eleição nesse momento, em outubro, e nem 30 dias após as eleições. Então, ficou bem no intermezzo ali, no interregno da nossa eleição, por isso que não conseguimos contar com o TRE. Então, com isso, o que a gente fez, correu para a Unirio e para o DCE, né? O DCE faz parte da comissão eleitoral, do Comissão do Processo Eleitoral, né? E o presidente, ele se dispôs, né, a emprestar as urnas. Então, a gente tem uma parte emprestada pela Unirio, outra parte emprestada pelo DCE. Então, por isso, nós ficamos só com 24, e não foi o que aconteceu nas eleições passadas. Como a gente pegava com o TRE, a gente tinha um número maior, né? Então, vai ter que ser uma urna por dia, tá, gente? Não lacrem a urna. O turno de 10 às 15, que existe um turno posterior de 15 às 20, não lacre a urna. Não é o caso da Progep nem do Instituto Biomédico, do IB.
Eles só têm um turno, né, de 10 às 15. E aí sim, esse pessoal vai lacrar a urna, tá, naquele dia, né? A regra é a votação pelo sistema eletrônico, né? Tem uma coisa também importante. Vocês não são responsáveis por problemas com ID de servidor, nem senha de servidor, tá? Vamos deixar isso claro. Vocês não têm que ficar se virando nos 30 para resolver o problema de alguém que não sabe como entrar, né, como acessar, e muito menos que tenha esquecido sua senha. O que acontece? Vocês calmamente vão dizer para essa pessoa que ela vai ter que entrar em contato. A gente deixou aqui os e-mails. Se for servidor ligado a... Como é que é? Sim, a EBSER, a gente tem a divisão de pessoal da HUGG e os outros a Progep. Então, nós deixamos aí 2 e-mails que vocês deverão disponibilizar para os servidores, caso eles tenham algum problema com senha, ID, alguma coisa assim. Não joguem nem para a comissão do processo eleitoral, que não terá como resolver, tá? E muito menos para a DETIC para resolver, porque não é uma questão que a gente possa resolver, é uma questão totalmente individual, tá? Ele vai ter que acessar o sistema e ali resolver a sua questão para poder votar. Então, não se responsabilizem por isso, tá? E tenham muita tranquilidade com relação a isso. Não precisa discutir com a pessoa, nada disso. Olha, é uma questão sua, é uma questão que a senhora vai ter que resolver, né? E aí depois a senhora volta para votar, tá? Então, não se responsabilizem por isso. Isso é importante. Se vocês quiserem, se a pessoa criar alguma fala, né, no momento, se vocês quiserem anotar isso como ocorrência, podem anotar também. Como eu disse a vocês, isso aqui é tipo um diário para vocês, tá? No turno em que vocês estão. Então, vocês poderão anotar qualquer coisa que aconteça ali. Se vocês acharem que a situação ficou um pouco complicada, anotem ali. O servidor tal, né, apresentou o problema de senha, não conseguiu acessar por senha, né? Nós dissemos para este servidor como ele deveria agir. Então, vocês podem... isso aqui não é um documento fechado, gente, tá? Isso é uma coisa importante. Anotem. É muito importante que vocês anotem. Como eu falei para vocês, isso futuramente pode ajudar a gente em recursos que tentem impugnar a votação, a eleição, alguma coisa assim. E a gente não quer que isso aconteça. Até porque a gente está trabalhando nisso, se vocês não sabem, desde setembro do ano passado, tá? Então, a gente quer que a coisa aconteça, né? E eu acho que toda a universidade quer, né? Que é novas eleições aí. Que é mais... sim, a votação, que é inoperância, né? A gente falou, a DETIC até fez essa colocação, né, para a gente deixar muito claro que seria inoperância técnica, né? Essa questão, a gente até grifou aí que a senha, o não ter a senha, não é inoperância, tá? É um problema do servidor, né? Inoperância do equipamento, tá? Por falta de luz, internet, alguma coisa que aconteça nesse sentido. A gente está rezando para não acontecer. E o que acontece? Eu já tinha falado isso, né, da inoperância, registrem aqui a inoperância, né, nesse formulário. E aí começa a questão. Nós vamos disponibilizar as cédulas em papel para, se acontecer isso, vocês terem como fornecer a cédula para o votante, né,
para a coisa não ficar, que não tem o terminal, a gente não tem como votar, né? Então, a gente vai fornecer as cédulas para vocês. Essa cédula, o que acontece? A pessoa vai votar nessa cédula, né? A gente vai... Eu acho que vocês devem lembrar disso para reitor. A gente chama de voto em separado. A pessoa preenche a cédula, você fornece como mesa eleitoral um envelope a essa pessoa, a pessoa coloca sua cédula ali dentro, dobrada, você coloca isso tudo na frente da pessoa, tá? Você coloca isso, você lacra, coloca isso dentro de outro envelope e nomeia este envelope, tá? Coloquem na frente o nome da pessoa que votou. Por que isso é importante? Eu gosto muito de essas coisas assim, de a gente dar regra e não dar uma explicação, eu acho que não é muito por aí. O que acontece? A gente tem um sistema eletrônico. A pessoa pode votar em qualquer sessão eleitoral, né? Então, a gente está partindo do pressuposto de que ninguém fará isso, mas vai que a pessoa vota em papel numa determinada sessão e aí vai para outra sessão e vota no terminal eletrônico. E aí não vai ser considerado esse voto em papel, tá? Mas como a gente vai conseguir ver isso? Só se nós tivermos o nome, né? Porque a cédula não tem nome, certo? O nome que eu digo do votante, né? Então, o único jeito é ter esse nome em algum lugar especificado, registrado, que seria dentro desse envelope. E aí, com isso, nós vamos fazer um batimento de se a pessoa votou em papel e, ao mesmo tempo, votou eletrônico. Porque ela, sei lá, né? Alguém pode tentar fazer isso, né? Votar 2 vezes. E, é claro, essa votação 2 vezes a gente fala já disso também, porque há essa possibilidade. Mas o que acontece é o seguinte: você só tem direito a um voto. Esse é o primeiro ponto, né? Docentes, isso eu quero também, vamos deixar claro logo, docentes que fazem parte da graduação e da pós-graduação, eles têm, isso está no regulamento, é importante vocês lerem, ele tem direito a 2 votos. Ele vota para a classe dele, né, para o par dele, e ele vota para a pós-graduação. Então, esse docente, sim, tem direito a 2 votos. Quem tem 2 matrículas só tem direito a 1 voto, tá? Porque nós temos servidores com 2 matrículas, mas esses servidores só têm direito a 1 voto. Então, o único caso em que poderemos ter 2 votos são dos docentes da pós-graduação, que são os que compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tá? O CONCEP, né? No CONCEP existem vagas só para docentes de pós-graduação estrito sensu. Então, ali sim, ele poderá votar 2 vezes. Mas esse é o único momento em que há essa possibilidade, tá? Esse é um ponto. Vamos lá. Faz só um favor para mim. Léo, só pode falar no microfone? Porque a gente está gravando para deixar isso na página para aquelas pessoas. Quem não pôde estar presente aqui hoje. Não, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o professor da pós-graduação, ele vai poder votar 2 vezes. Uma vez para o CONCEP e a outra vez, por quê mesmo? 2 vezes para o CONCEP? Ele vai votar para a graduação e para a pós-graduação, é isso? O que acontece? Algumas chapas foram inscritas não por classe docente. Então, a pessoa se inscreveu como membro de pós-graduação. Então, isso era uma possibilidade estatutária e regulamentar dentro do que a gente colocou como norma. Então, o professor que é professor da pós, haverá a possibilidade de que ele faça o voto duplo. Ele vai votar, eu, por exemplo,
adjunto, vou votar no meu representante para os 2 conselhos, né, de adjuntos, e vou votar, como sou membro também de pós-graduação, numa chapa que tenha da pós-graduação. Vai ter lista separada para isso. Sim, sim. E o sistema da DETIC, ele já vai reconhecer os professores que estão habilitados a fazer esse voto duplo, tá, gente? Não vai precisar clicar em nada. Então, assim, eu sou docente da pós, se tiver uma chapa de pós-graduação no CONCEP, no CONSUNE, vai abrir para mim a possibilidade de votar nas chapas de pós-graduação. Ah, eu não sou professora da pós-graduação, só vai abrir para mim a classe docente, só vai abrir ali para o docente. Diga. Perguntou na cédula de papel, caso aconteça alguma inoperância técnica. Na cédula de papel, a gente vai ter a listagem, vocês vão ter a listagem dos professores que são professores da pós-graduação, e que aí tu vai dizer para a pessoa, ó, professora Bruna, a senhora pode votar, são 2 votos que a senhora tem direito, como representante da pós-graduação também. Mais alguma questão? Não? Pode ficar ao final também. Diga. Só vou pedir para vir até o microfone por causa da gravação. Boa tarde. Vocês falaram que são 2 terminais. 2 terminais. Os 2 terminais estão disponíveis para votação. Se a pessoa não consegue colocar o tal problema no CPF, automaticamente ela vai poder fazer pelo envelope? Mas como é que a gente vai saber? Entendi. Por exemplo, vou usar o meu nome como exemplo. Eu vou lá logar, tentei logar. No primeiro, eu vou dizer, não deu, está fora do ar. A iniciativa do presidente do mesário é dizer, professora, por favor, tente no outro terminal. Aí eu vou dizer, não estou conseguindo logar. A gente pede para um próximo na fila tentar logar. Isso aconteceu agora na eleição municipal. Tinha uma pessoa dizendo que não estava funcionando a urna eletrônica, e aí foi pedido para que eu passasse à frente para tentar efetuar meu voto. Então, vamos passar o próximo para votar. Votou, a gente vai entender que o servidor, sendo docente ou técnico, está com um problema que a gente considerou que era individualizado. Ou ele esqueceu o e-mail dele, ou o ID Unirio, ou a senha dele está com algum problema, e aí isso não se caracteriza como inoperância, ele não teria direito ao voto dele em separado. Ele teria que resolver o problema dele no celular, em algum outro dispositivo de recuperação de senha. Por que aqueles e-mails estão ali? Porque a gente, como servidor, tem um e-mail cadastrado pela DETIC e Progep como e-mail de recuperação. Então, no portal ID, a ideia é que a gente fica pensando que todo mundo que lida com os sistemas da Unirio está lá com o seu ID atualizado, né, gente? Assim, o portal do professor, do servidor, tudo precisa de senha e a mesma senha. Mas, digamos que alguém não tenha. Essa possibilidade só vai se abrir se realmente a pessoa não conseguir logar, esquecer, e ela vai ter que resolver o problema do ID Unirio dela separadamente. Não é problema da mesa, não será problema da sessão. Não vai ser registrado no documento de abertura e de o DAER, né? É um problema do indivíduo, tá? E ele vai ter que resolver, tá? Não tem essa possibilidade da inoperância ser considerada como um problema individual de alguém que não está conseguindo logar no seu ID. Mas a ideia é que a gente deixe tentar nos 2 terminais, né? Vai que... Então, voltando só um segundo, né, essa questão da inoperância, vamos bater de novo, né, não possibilita a entrega de cédula para a votação, tá, gente? Inoperância técnica não há essa possibilidade, né? Vamos lá. Sim. Desculpe. Já está rodando. A inoperância técnica é que possibilita o voto em separado. O problema da falta de ID é que não, né? O que acontece aqui? Aqui é o encerramento do turno diário, né? Ao final do último turno, tá, gente? Isso também fique claro.
Isso é para sessões eleitorais que tenham o turno de 15 às 20, ao final do último turno. Ou então, aquelas duas de 10 às 15. Né? Preencher o documento, se não houver ocorrências, a gente pede eu tinha falado para vocês para iniciar, né, dando o horário aqui e escrever abertura, como no término também escrever sem ocorrências, caso não aconteçam ocorrências, né? Só para deixar isso, tipo assim, é uma abertura e um fechamento, né, do ciclo, né, daquele turno, né? Sim. Vocês devem guardar as cédulas em branco, né, para serem usadas no dia seguinte, isso ao final do último turno, né? Isso, as cédulas, sim, no final do documento, desse documento aqui, vocês devem anotar a quantidade de cédulas em branco que ficaram mas isso é só no final do último turno, né? É isso, né? No final do último turno diário, né? Porque isso vai ficar guardado com o responsável pela sessão eleitoral, né? Tanto isso como as urnas e também os documentos, tudo aquilo que vocês receberam, que a gente chama de kit mesário, esses documentos, material de expediente, tudo isso tudo deverá ser devolvido para a guarda pelo responsável da sessão eleitoral, tá? Então, a gente tem isso, as cédulas, as urnas e os terminais eletrônicos também, tá? Porque há uma preocupação também de deixar os terminais só num local, né, sem guarda, né, sem a devida guarda, né. E basicamente é isso. A gente mandou a ideia do lacre para vocês, né, como seria o lacre, a cédula, o modelo, né, que a gente vai utilizar. Acho que basicamente é isso. Tá? Obrigada. Obrigada, Astrid. É um espaço para dúvidas que vocês venham a ter. Oscar, por favor, se puder vir no microfone, só para a gravação daqueles colegas que não puderam estar aqui com a gente. A minha dúvida, eu acho que são três. Vamos ver se eu consigo me lembrar dela. Primeiro, eu vou pela mais simples. Primeira, o voto do técnico administrativo é um só. Não tem como era no passado, o cara votava 6 vezes, é um voto só. Foi lá, escolheu o nomezinho dele. A passagem do primeiro turno para o segundo não precisa de prestação de conta. Está entendendo o que eu estou falando, né? Eu recebi tantas cédulas, estou passando para você, aconteceu, nada disso precisa. O pessoal do segundo turno é que se lasca. Não, foi isso que eu entendi. Ficar no segundo turno. Não, entendi. Foi isso que eu entendi. Esse documento aqui, ele será preenchido por todos os turnos. Então, existem aqui as informações do primeiro turno, tá? Então, aqui estarão as informações, tudo que aconteceu dentro do primeiro turno. Agora, no segundo, realmente ficarão ali as informações de cédula, quantitativo de cédula para o dia seguinte. A ideia não é que o último turno se... Não, acho que o Oscar está perguntando o seguinte: recebi o kit, 30 cédulas, 2 computadores. Eu sou do primeiro turno, tá, Oscar? Sou do primeiro turno. Recebi, e aí a pessoa vai escrever na abertura, abri às 10 horas da manhã, recebi o kit e 30 cédulas em branco, 30 envelopes. Ao final do meu turno, 15 horas, passei para o Oscar do segundo turno, as 30 cédulas em branco, os 30 envelopes e o kit de mesário. Sim, e aí,
turno, lá no final do segundo turno vai fazer a mesma coisa que eu. Isso Então aí. tem a prestação de contas. Tem que ter ali, como a Astrid mencionou, nesse DAER, nesse documento aí de abertura e encerramento, é importante que tenha o início, a marcação do início, o que se processou, né? Então, deu tudo certo, eu tinha isso aqui, continuei com isso aqui, não perdi nada, está tudo certo. E, ao final do segundo turno, da mesma forma, encerrei às 20 horas, com 30 cédulas, 30 envelopes, e entreguei o kit para o presidente da sessão, no caso, por exemplo, o Gladson, vai estar lá, pegar os computadores, os kits, as urnas, tudo, e levar para um lugar com um carrinho que a gente vai providenciar, tá? A gente vai providenciar um carrinho. De qualquer forma, é importante a sua colocação, porque a gente vai inserir uma alteração ali, tá? Para deixar claro, porque isso não está, eu concordo, foi bom, a ideia é bom sempre a gente trazer essas questões, porque como eu disse para vocês que os documentos, eles estão em modelo, né? A gente não está fechado no quadradinho, não. Essa sua colocação é importante, sim. A gente vai colocar que, ao final de cada turno, ele faça esse registro para, como você disse, uma prestação de contas, é uma passagem, né? Então, a gente já está anotando para inserir isso nesse roteiro, no roteiro final que vocês vão receber, tá? Outra questão é, essa pessoa que veio e está com problema na senha, faça votação. Sim. Ele tem até o terceiro dia para resolver a questão. Só depois é que eu vou dar a possibilidade a ele de votar cédula separada. E dó, não. Na verdade, se ele não resolver o problema dele em 3 dias, tu vai dizer para ele, lamento, mas tu tem que resolver o problema no ID. Ele não vota. Não vota. Não vota. Tá? A única possibilidade de a gente ter um voto em separado, gente, é a inoperância técnica, que o pessoal do CCT aqui sabe bem que é. Caiu a luz, o pessoal muito, né, da tecnologia, caiu a luz, caiu a internet, alguma coisa. Aí a pessoa tem o direito. Caso contrário, tenta resolver, Oscar, amanhã tu tenta resolver, Oscar, no último dia tenta resolver, Oscar, se tu não conseguir resolver, aí infelizmente não vai ser possível o teu voto. Lembrando que a gente já possibilitou que todo servidor técnico e docente vote em qualquer sessão, então assim, isso já está, né, isso já facilita bastante. Agora, realmente, o ID Unirio, gente, até vamos aqui fazer uma autocrítica nossa, é importante que os nossos servidores acessem o site de notícias da Unirio quando ligam seus computadores, que os nossos servidores tenham realmente a sua ID atualizada, porque todos os sistemas que a gente utiliza na universidade precisam desse ID, então é uma chance também da gente ter essa atualização dessa importante identificação virtual. E a última, para nós, a cédula é uma só, única. Sim. Não existe nenhuma separação de categoria, é uma só. Não. E ali votei, é isso, né? É isso aí. Isso. Não, eu estou falando como você está entendendo. Só que a gente sabe que a informatização não fala desse jeito. Falha que não é isso. Exato. É uma falha que a gente espera corrigir na Eu nossa entendi. reforma estatutária e regimental. O Oscar está se referindo, gente, que eu acho que também não é não é um problema a gente se deparar com os nossos problemas na universidade, é que, assim como o docente tem a classe e vota na classe, os técnicos administrativos teriam os seus níveis e deveriam votar de acordo com seus níveis. O problema é que a identificação desses níveis e a segregação desses níveis para os técnicos poderia, sim, causar um impacto de diminuição da representatividade desses técnicos nos conselhos, que já é muito pequena. Então, acho que a gente uniformizou, então nós temos as vagas dos técnicos, que são técnicos no geral, e ouso dizer que na presença do Léo, que eu espero que a gente evolua no nosso estatuto, que somos docentes no geral também. O fato de ser adjunto, assistente, auxiliar, titular, não deve me fazer diferente em relação aos meus colegas pela classe que eu estou ocupando, né? Então, é isso. A categoria é uma só. Só para colaborar com a professora Bruna, essa falha não é dessa gestão agora. Foi uma falha que aconteceu no momento de uma correção pós a eleição, a votação no Conselho. Estava tudo corrigido, correto. Alguém foi fazer a correção em português e acrescentou esse dispositivo que não existia. E aí depois não deu mais tempo. Então,
Isso que minha amiga aqui, que é antiga desse tempo, ela deve estar por dentro disso. Mas me incomoda toda vez que eu olho também. Obrigado. Só um outro, obrigado, Oscar, pela contribuição. Só um outro exemplo para vocês terem ideia, os técnicos na composição das suas chapas, que a gente apresentou os impedimentos, né, de todo mundo que se inscreveu, uma das questões era como é que eu faço para ter um colega do mesmo nível que eu, já é difícil de eu conseguir um suplente, e aí vou me separar em função do nível, não faz sentido algum. Então, já que os técnicos não votam como os docentes, que ainda votam pela categoria e classe, os técnicos só votam na categoria, né? Técnicos, por favor. Boa tarde, é Marcelo Viana, da Decania do CCBS. Você disse... Tem uma câmera escondida, não, brincadeira, a gente não está escondida, está lá. Você disse que tem servidor que tem 2 matrículas. Como que vai fazer? Ele vai votar em qualquer de uma dessas matrículas? Como que vai fazer esse controle de qual... Porque ele pode ir em outra sessão e votar com a outra matrícula. Como que vai... O que acontece? Nessa listagem de votantes, já aparecerá só uma vez o servidor, tá? Não vai ter essa possibilidade. A gente já detectou essa questão e já tirou da listagem lá que a Progep nos forneceu, né? Essa duplicidade, tá? Senão haveria esse problema que você está colocando. Um ponto tem que apresentar documento oficial, né, com foto. Crachá da Unirio, documento da Unirio é considerado documento oficial. Tá. Se o nome não estiver na lista, por acaso, ele apresentou o crachá da Unirio, o nome não está na lista de votantes, o que fazer? E a última vai ter uma quantidade de cédula. 30 é o número? É esse. Se ficou inoperante o dia inteiro, passou de 30. O que a gente faz? A questão do número, né, que a Dani trouxe, realmente isso pode vir a acontecer. Entre em contato aí realmente lá com a comissão, né? No caso, de 10 às 15 estará a Alessandra, no dia 4, 5 e 6, de 15 às 20 estará a Astrid, no gabinete da vice-reitoria, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, nesse roteiro, os telefones já que existem 2 telefones fixos, né? Já colocados VoIP, aquele sistema VoIP lá na vice-reitoria. Aí vocês entram em contato com uma de nós duas para tentar resolver a questão. Esse é um ponto. Dani, fala de novo. Esqueci. Se não tiver no nome na lista. Se não tiver, o que acontece? A gente está junto com a Progep num casadinho muito interessante, né, com a área lá de gestão de processos administrativos, né? O nome tem que estar na lista de votantes. Se não estiver, coloca na ocorrência, mas a pessoa não poderá votar. Vocês não poderão dar cédula para aquela pessoa. Por quê? Ela pode não ser ativo permanente, né? Vocês vão ver na listagem, vai constar essa chamada. Ela pode ser cedida, né? Mas o cedido vai estar nessa listagem. Então, essa listagem, a ideia é que ela abranja todo mundo, todos os servidores que podem votar efetivamente, tá? Até porque a gente botou essas regras lá no regulamento. Então, se ele não estiver lá, ele realmente não votará. Tá? São 2, Paulo. Nada, não vota. Não está na lista, não vota. Paulão perguntou só para a gravação se não tiver na lista, se vota separado. Não, não está na lista, registrem no DAER, mas não vota.
Boa tarde, eu sou Nathalie, sou professora substituta da Escola de Letras. Eu gostaria de saber se quem está na lista dos suplentes, como que a pessoa vai ser notificada caso precise comparecer. Obrigada, Nathalie. Vai ser notificada, sobretudo, pelo presidente da sessão. Estou olhando para o Gladson, vou olhar para a Miriam também aqui. É o responsável pela sessão eleitoral, no caso, os decanos, né? Do teu vai ser o Zeca. E aí vai haver o contato com o suplente, dizendo, ó, a professora Bruna não pode estar, Nathalie, por favor. Aí a gente vai estar deixando a cargo dos decanos verificarem, assim, se vão pegar os WhatsApps das pessoas, os contatos, para ver a melhor forma de comunicação. Mas esse aviso deve vir dos responsáveis pelas sessões eleitorais. Tem que falar aqui, vou no microfone, quer que eu faça? Com que antecedência, né, o aviso viria? Gente, a gente não normatizou essa parte da antecedência, né? Mas a gente quer crer que alguém que está como titular, como mesário ou como o presidente da mesa, se tiver uma intercorrência muito imediata, que o responsável pela sessão eleitoral possa entrar em contato rapidamente com algum suplente. Mas o ideal é que, se amanhã eu não posso vir, então que a gente tenha pelo menos aí algumas horas de diferença entre a necessidade ser constatada e o chamamento, né? Como todos tinham seus titulares e suplentes, também pode acontecer de eu não poder como titular e aí a minha decana vai ligar para a Astrid, que vai dizer, não, daqui 2 horas eu não posso estar aí, a Bruna passou mal, mas eu daqui 2 horas não tenho condição. E ela pode tentar ligar para a Alessandra, que vai dizer, tudo bem, eu estou aqui do lado da URCA, consigo chegar. Então, nesse sentido, deixo aqui também os agradecimentos aos responsáveis pelas sessões, decanos e decanas, de estarem articulando essa possibilidade. Gladson. Boa tarde. A minha dúvida seria em relação à inoperância técnica. A quem que a gente recorre caso aconteça alguma coisa não esperada? A ideia da inoperância técnica o presidente da sessão vai anotar no DAER. A luz do CCT terminou às 15h15. Retornou às 17 horas. Nesse ínterim, usei 22 cédulas em separado. É só essa comunicação. Se for algo que persista, então, assim, abriu a sessão, acabou a luz 10h10, são 3 horas da tarde, não voltou a luz ou a internet, qualquer coisa assim, haverá essa comunicação com a vice-reitoria, com a comissão, porque a gente vai ter que entregar mais cédulas para voto em separado. Embora, gente, muito boa a tua pergunta, embora a gente tenha pensado que a facilitação de podermos votar em outros locais, sobretudo aqui na URCA, nada vai impedir que, se a gente observa, realmente faltou luz no 436, 458, mas na reitoria está com luz, que a gente indique para as pessoas, olha, vota lá, que facilita para a gente que o voto seja realmente o voto virtual e não o voto em separado. Isso também vai ser possível, né? Que vocês orientem, ó, a gente está sem luz há 5 horas, a Light não deu previsão de retomada, mas lá na reitoria está funcionando normalmente. Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu quero votar aqui, porque eu já estacionei aqui, eu quero votar aqui. Ótimo, vocês terão acesso a um número maior de cédulas, porque vão ter entrado em contato com a comissão. Tá? Falar com o responsável da sessão eleitoral, a Astrid está aqui. Seria, no caso, no próprio equipamento eletrônico, se tiver alguma falha, algum problema, aí recorre ao responsável, então. Também, vocês viram que eu só estou na catástrofe da luz e da internet, mas o terminal em si também pode quebrar, né? A ideia é que sejam os computadores novos, né, que a gente está entregando para a comunidade, nos laboratórios. Parte desses computadores novos que vão servir como terminais de votação. A ideia é que eles não estraguem, mas o pessoal do CCT não brigue comigo, a tecnologia tem vida própria, muitas vezes vai que é novo, mas mesmo assim estraga, vai ser reportado
aos responsáveis pela sessão, que vão falar com a comissão que vai pedir a substituição do equipamento, se for o caso. Vai, Gladson. Oi, gente, boa tarde. É mais, na verdade, uma sugestão, porque como para votar é necessário o ID com a senha, e muitas vezes a gente usa o computador já logado com a senha gravada no Google, aí muita gente no automático digita lá o CPF e já aparece a senha. Então é legal na divulgação falar, olha, isso não vai acontecer, só está o seu CPF, você vai ter que lembrar a senha, porque aí pode ser que muita gente não lembro, e aí pode gerar um tumulto. Obrigada, Gladson. Dani está aqui, não vai me deixar mentir. Foi iniciativa de Astrid, de Alessandro, dizer, cônsul, por favor, faça aí os informes todos nas notícias sobre a importância do ID, tá ok. Já circulou isso, né, já divulgamos que a pessoa precisa atualiza seu ID Unirio, sua senha, e a gente vai fazer reforço também dessa matéria que a cônsul gentilmente fez para orientar os nossos servidores. Obrigada, Gladson. Por favor. É só para perguntar se terminais ficam bloqueados na tela da votação, mas mais nada rola ali para ninguém. Nada. Foi o que a gente pediu para a DETIC, que a gente ligasse e que aparecesse o sistema de eleição e que a gente desligasse e ele desaparecesse. O pessoal da tecnologia conseguiu isso, gente. Ligou, apareceu, desligou, desapareceu. Tá? Foi um pedido aqui do pessoal das ciências humanas e sociais, que fosse bem tranquilo, tá? Só ligar e desligar e tá só num lugar. Oi. Eu tentei entrar no portal da eleição, né? Portal. E não consegui, ele não está disponível ainda, esse portal. Porque a gente que vai ser presidente já pode chegar e votar logo primeiro, para facilitar, já fazer a nossa votação logo. E assim, como a gente não teve acesso ao como é que chama assim, a página, né, da votação, vai ser por número do candidato, não é nome? Como é que vai ser? Vai estar todos disponíveis ali? Vai estar, na verdade. A Gaúcha não consegue concordar aí, o nominal. Vão estar todas as chapas, né, com seus nomes, por ordem de inscrição. Então, vai ter lá uma lista bastante grande, sobretudo para o Consune, que a gente teve mais inscrições. São 30 chapas, no CONCEP acho que são 14. No CONCEP 14, no Consune 30. Vai estar lá por ordem de inscrição todos. O presidente, super recomendamos que ele abra o terminal até para testar e faça o seu voto já no início da abertura da própria sessão. Tá? Agora não vai conseguir logar, nem acessar, nem foi alimentado ainda o portal eleição, até porque ele serve para outras eleições, então nesse momento ele está inoperante. Só um comentário, por que não está ainda disponível? A partir de hoje, a gente tem a inscrição das vagas majoritárias, né? Isso é uma coisa também que vocês devem dar uma lida aí sobre essa questão do majoritário, né? Então, a gente está abrindo hoje de 16, vai um período de 16 a 20, a inscrição das vagas majoritárias, né? Chapas para vagas majoritárias. Por isso que isso ainda o que acontece, não há uma homologação ainda. A gente teve uma primeira inscrição de chapas, houve uma lista já disponibilizada no site da Vice-Reitoria com as chapas, com essas 30 que a professora Bruna falou do Consune e das 14 que foram deferidas para o CONCEP. E agora nós temos uma outra fase de 16 a 20 das majoritárias. Depois do término dessa inscrição, é que nós teremos aí uma lista preliminar dos majoritários inscritos e logo após nós teremos a homologação de todas as chapas, tanto as do primeiro período, né, e como agora das majoritárias. Aí sim
nós poderíamos ter. Aí sim a DETIC poderá montar para votação. Por isso que ainda não há possibilidade de ver lá no portal. Tá? Então, mais uma questãozinha do nosso estatuto, tá? Dá conta do seguinte, Léo, a gente não conseguiu preencher, infelizmente, já deixo registrado aqui, mas pretendo fazer isso nos conselhos superiores, quando a gente for homologar o resultado, inclusive, a ampla participação da nossa comunidade de servidores, técnicos e docentes para inscrição. Então, vai sobrar vaga, tá? Sobrando vaga, a gente entende dos técnicos, no caso, não, porque a gente eliminou os níveis, são só técnicos, então a gente está com a categoria só técnica. Dos docentes, a gente tem a questão da majoritária ser professores adjuntos, professores associados, professor titular, né? E aí a gente vai acabar tendo, é bem difícil, a gente vai acabar tendo a complementação dessas vagas que deveriam ser distribuídas nessas categorias pela majoritária. A Cid vai explicar um pouquinho melhor agora. Só para dar uma chamada, se vocês derem uma lida no Estatuto, no artigo 6º, com relação ao Consune, né, o parágrafo 1º fala sobre a impossibilidade, né, do preenchimento dos representantes, fala dessa majoritária, no parágrafo 2º também, isso com relação ao Consune. E o CONCEP, a gente pode ver isso no artigo 9º. Tá? Que também fala de majoritário. O que é majoritário? A gente deixa, se vocês acessarem a página da Vice-Reitoria, quando a gente publicou o regulamento do processo eleitoral, a gente publicou também uma tabela do quantitativo de servidores da universidade, tanto por níveis técnicos administrativos, como por classes docentes, por centros acadêmicos e reitoria e HUGG. Tá? Então, se vocês acessarem lá a página, vocês vão ver esse quadro. Neste quadro, você faz uma análise, por exemplo, eu estou dando exemplo, gente, eu não estou lembrando de cabeça. Vamos dizer, CCH, o majoritário do CCH na classe docente é o adjunto. Tá? O majoritário que eu digo, quantitativo maior de servidores. Né? Existe um quantitativo maior de servidores naquela classe docente no centro acadêmico, no CCH. Estou dando um exemplo. E aí, esses servidores que pertencem àquela classe, né, se as vagas iniciais não puderem ser completadas, eles podem se inscrever. Foi essa resolução, inclusive, permitiu isso, né, porque isso era feito depois que a votação acontecia. Né? Agora, não. Isso antecede. Há um momento de inscrição de majoritários. Há uma possibilidade de, olhei lá, essas 30 do Consune e essas 14 do CONCEP, que já estão lá no site, as pessoas olham, sei lá, só se inscreveram 3 técnicos administrativos, duas chapas técnicas administrativas para o CONCEP. Então, você ainda tem a possibilidade no CONCEP de mais 4 chapas. Então, se inscreva agora, nesse período de vagas majoritárias, porque aí a chapa entra. Né? E como para o técnico, a mesma coisa para o docente. Então, vamos dizer que lá tenham se inscrito só 2 chapas, de adjunto para o CCH. Né? E não, 2 chapas no CCH. E aí, faltam quantos? A gente sabe que são 5 por cada centro acadêmico. Sim. Então, o que fica faltando? Ficam faltando 3 vagas, certo? Se nós só tivemos 2 primeiras inscrições naquele centro, nós temos mais 3 vagas, né? Porque são 5 vagas por centro acadêmico
na classe docente. Então, o que se faz nesse momento agora, do 16 a 20 de outubro? Podem se inscrever chapas, mas só do majoritário daquele centro. Se o majoritário daquele centro é adjunto, só poderão se inscrever chapas de adjuntos. Isso é uma coisa que eu acho que dá para entender quando você pega a tabela, né? Aí você consegue ver direitinho quem é majoritário do que nos centros acadêmicos. Então, é essa a ideia. Deu para entender, gente? Mais alguma questão? Não? Gente, qualquer dúvida que tenha, quando a gente fizer essa atualização, inclusive, Oscar, inserindo a tua sugestão, e quando a gente for enviar para vocês, nós vamos enviar com os telefones VoIP que já estão instalados, para que vocês tenham amplo e restrito acesso à comissão. Qualquer dúvida que surja durante o processo todo, entre os dias 4 e 6, nós da comissão estaremos nos revezando nos centros, lá no na nossa Bate-Caverna, no nosso QG também, para não deixar vocês que foram voluntários e voluntárias nesse processo importante e democrático, mas que demanda tempo e dedicação, e por serem voluntários a gente não quer deixar nenhuma situação delicada sem o devido suporte nosso, tá? Então, meu agradecimento mais uma vez, em nome de toda a equipe. Se vocês quiserem ir no cafezinho agora na despedida, mas agradeço muito a presença de vocês aqui. Obrigada, boa tarde.